Boa tarde novamente, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que têm me acompanhado através das redes sociais, através da internet, trazendo a palavra de Deus para sua vida, falando que Deus cura, liberta, transforma e muda vidas. Estou aqui novamente para falar sobre pecado, continuar a palavra que eu comecei de manhã e convido os irmãos a pegarem suas Bíblias e abrirem no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. A palavra do Senhor vem a mim, vem a você assim nessa tarde. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia. O dia sétimo, Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Agora, meus irmãos, a palavra diz sobre a formação do jardim do Éden. Estas são as origens do céu e da terra, quanto foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o que o homem foi feito? Alma vivente, corpo, alma e espírito. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio no Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson. Este é o que rodeia a toda a terra, é a vila onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio, é a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idaquel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Viu, meus irmãos? Então Deus falou o quê? Que era para o homem comer de todas as árvores, de todos os frutos que tinha naquele jardim, menos a árvore do bem e do mal. E o que aconteceu? A serpente enganou Eva, como eu disse no outro vídeo, e Eva acabou comendo a árvore do bem e do mal, e por causa disso o pecado surgiu no mundo. Se eu e você, nós somos pecadores, nós pecamos, foi por causa do pecado de Eva, da desobediência, de ter desobedecido o Senhor e comido o fruto. Ela escutou a serpente e comeu o fruto. E a antiga serpente veio para matar, roubar e destruir, que a antiga serpente é Satanás. Ela vem para roubar, matar e destruir, tem destruído a vida de muitas pessoas hoje em dia, pelo mundo afora, e só Deus que pode ter misericórdia de nós. Como Deus criou a mulher? Quem aí sabe como Deus criou a mulher? Muitas pessoas não sabem como Deus criou a mulher. Eu vou estar lendo para vocês como Deus criou a mulher. Está lá em livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E disse ao Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora, que estivesse como diante dele. Viu, meus irmãos? Todo animal tinha sua esposa. O cachorro tinha a cachorra, o cavalo tinha a égua, o boi tinha a vaca,
Viu, meus irmãos, que coisa maravilhosa que Deus criou? O passarinho tinha a passarinha. Viu, meus irmãos? O sapo tinha a sapa, só o homem que não tinha uma mulher. E o Senhor fez o quê? Ficou com dó do homem não ter uma adjuntora, não ter uma esposa. Então Deus foi e criou a Eva, fez a Eva, continuando a leitura, versículo 22. E olha só, versículo 21. Então o Senhor que fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixarás o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Viu, meus irmãos? Eles não se envergonhavam um do outro, eles andavam nu dentro do jardim, não se envergonhavam. Aí no capítulo 3 vem que a serpente enganou Eva, igual eu falei para vocês no outro vídeo antes desse, que a serpente, a antiga serpente, enganou Eva, fez ela comer o fruto, e através disso veio o pecado no mundo. Entendeu, meus irmãos? Então eu vou falando aqui da palavra: deixará o varão seu pai e sua mãe. Olha só, desde o princípio Deus estabeleceu o casamento e a família que dele surge, como a primeira e a mais importante instituição humana na Terra. A prescriação divina para o casamento é um só homem e uma só mulher, os quais tornam-se uma só carne, unidos em corpo e alma. Este ensino divino exclui o adultério e poligamia, a homossexualidade, a fornicação e o divórcio, quando antibíblico. Viu, meus irmãos? Então o que isso aqui diz? Que Jesus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então o homossexualismo, ele é pecado, ele se torna pecado, porque Jesus não fez o homem para o homem, mas fez a mulher para o homem e o homem para a mulher, para serem uma só carne. Aleluias, glórias a Deus. Agora eu vou falar sobre a serpente. O que eu tenho a dizer sobre a serpente? Nesse episódio, a serpente levantou-se contra Deus através da sua criação. Declarou que aquilo que Deus dissera a Adão não era a verdade. Por fim, ela foi a causa de Deus amaldiçoar a criação, inclusive a raça humana que ele fizera, à sua imagem. A serpente é posteriormente identificada como Satanás ou o diabo. Certamente, Satanás controlou a serpente e usou como instrumento para efetuar a tentação. Viu, meus irmãos, como é que é forte? A palavra do Senhor fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 ao 14, em Apocalipse, capítulo 20 ao capítulo 20, versículo 2, Mateus também, capítulo 4, versículo 10, fala sobre Satanás. Quem tiver suas Bíblias quiser ler, folhear isso, achar. E o 34, certamente não morrerás. Olha só, a raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra, como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha, Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera, causando dúvidas contra a palavra divina. Satanás insinuou que Deus não estava falando sério no que dissera ao casal. Noutras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma de antiminismo, negando o castigo da morte pelo pecado e apostasia. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus e admitir que, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que ele diz, da salvação, da justiça, do pecado, do julgamento e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital é a rebelião contra Deus. Sem arrependimento não causarão em absoluto a separação de Deus e a condenação eterna. Viu, meus irmãos? Tá vendo só como é que é forte?
a gente deve ser ciente do que a gente faz na vida. A gente tem que ter cabeça para ver o que é pecado, o que é no pecado, porque o pecado tem nos separado de Deus. E meus irmãos, continuando a palavra do Senhor, no livro de Salmo, capítulo 51, vou lá agora, em Salmos capítulo 51, vou procurar aqui na Bíblia, porque eu estou com tempo, graças a Deus. Espero que os irmãos estejam com tempo também para assistir, porque a palavra de Deus é sempre bem-vinda em nossas vidas, e a palavra de Deus tem mudado a vida de pessoas, e eu sei que vai mudar cada vez mais, porque tem mudado a minha vida também. Minha vida tem sido mudada através do Espírito Santo, do Senhor Jesus, do Senhor Jeová, através da Bíblia Sagrada, de eu estudar, de eu pregar para os irmãos. Salmo versículo 51, capítulo 51, quer dizer, perdão. Salmo no capítulo 51, meus irmãos, 51, deixa eu dar uma olhada aqui. Versículo 5. Salmo capítulo 51, versículo 5, a palavra do Senhor diz: Eis que a iniquidade foi formado, em um pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Toma, dá-me alegria, a salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a se converterem. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Viu, meus irmãos, que essa palavra fala? É um salmo de Davi, que Davi fala para Deus livrar dele o pecado, entendeu? Porque até Davi foi pecador, Davi pecou muito nessa vida, então ele escreveu esse salmo pedindo Deus para livrar ele do pecado. Por isso que eu falo, meus irmãos, assim como Davi pecou, eu peco, vocês pecam, todos estamos sujeitos a pecar, mas temos que arrepender e pedir ao Senhor Jesus Cristo perdão, entendeu? E pedir Ele que abençoe nossas vidas. Agora, indo para frente mais um pouco, meus irmãos, Salmo capítulo 58, versículo 3. Salmo capítulo 58, versículo 3, a palavra do Senhor diz: Alinam-se os ímpios, desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamento. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se com águas, que se escoam-se, amarrem as suas flechas, e fiquem estas feitas em pedaços, como lesma que se derrete. Assim se vão com o aborto de uma mulher. Nunca vejam o sol, antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vier a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deverás a uma recompensa para o justo, deverás a um Deus que julga na terra. Por isso a palavra diz para a gente, meus irmãos, que a gente não pode julgar ninguém. Quem tem o poder de julgar é só Deus, só Jesus Cristo. A gente deve ajudar o próximo a ter um encontro com Deus, falando a palavra, lendo a verdade para ele, dentro da palavra, dentro da Bíblia. E devemos ajudar as pessoas a ter um encontro com Deus. E a palavra do Senhor, meus irmãos, em Isaías capítulo 1, versículo 6, a palavra fala que o pecado corrompeu a consciência humana. Tem que achar o livro de Isaías aqui, meus irmãos, me está lendo para os irmãos. Vou procurar Isaías na minha Bíblia aqui e vou estar passando para os irmãos. Efésios, Timóteo. Bom, irmãos, vai demorar um pouquinho porque agora que eu estou começando a ficar apto a palavra, a achar a palavra na Bíblia aqui, então eu vou procurar o livro de Isaías
Espero que os irmãos perdoem, às vezes, se demorar um pouquinho, mas já achei Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 6. Vamos lá, meus irmãos. Abram suas Bíblias comigo. Isaías capítulo 1, versículo 6. Pega sua Bíblia aí que Deus te abençoou com ela, que Deus te deu para você ler a palavra, seguir a palavra comigo através da internet. Tenho vindo falar com vocês. Deus tem abençoado minha vida e sei que tem abençoado de vocês também, pela honra e glória do nome dele. Então, Isaías, meus irmãos, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 6. A palavra do Senhor diz: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e essa devastada como em subversão de trambolhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixará alguma remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão, a vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para comparecerdes perante mim, quem requeu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas, delbade ou incenso, e para mim abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades aborrecem a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde de nós os olhos, sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Levai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, e cessei de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, e ajuntai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então, arguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes ouvides, comereis o bem dessa terra, mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse, como fez a prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em os olhos, o teu vinho se misturou com águas. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre os salários, não fazem justiça aos órfãos e não chega perante elas a causa das viúvas. O que o Senhor fala dos órfãos e das viúvas? O Senhor fala que a gente tem que abraçar a causa dos órfãos e das viúvas. Sabe quem são os órfãos e as viúvas? São aquelas pessoas que às vezes se encontram afastadas de Deus, pessoa que não conhece a verdade do Evangelho, que não conhece Jesus Cristo como conhecemos. Então o que a gente tem que fazer? Tem que pegar a causa deles, falar, irmão, vamos lá na igreja, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, vamos lá para você receber uma oração da parte do Senhor, com o nome de Deus a orar em você, fica firme com a gente, caminha com a gente, que Deus tem obra na sua vida, tem obra na vida do seu filho, Deus quer ser seu pai. Vamos lá, Deus quer ser seu pai, vamos com a gente, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Então, meus irmãos, o que a Bíblia fala? Que nos últimos dias, olha só,
Nos últimos dias, o NT define últimos dias como período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Aquilo que Isaías descreve terá seu cumprimento total na segunda vinda de Cristo, quando ele estabeleceu o reino de Deus na terra. Jesus está voltando, igual eu falo com vocês, meus irmãos. O profeta Isaías falava, Jesus está voltando, viu? Nos últimos dias, olha só, e se firmará o monte da casa do Senhor. Isaías profetiza a respeito de um período, quando o governo divino se estabelecerá em toda a terra. Toda iniquidade, injustiça e rebelião dirigidas contra Deus e sua lei serão debeladas, e justiça prevalecerá. Todas as nações, judeus, gentios, adorarão e servirão ao Senhor. Esta foi profecia, manifesta o propósito final de Deus para Israel e a raça humana. Ela cumpre-se no próprio Jesus Cristo, que exultará juízo e justiça na terra. Ó, nos ensine seus caminhos, suas veredas. Olha só o que quer dizer, nos ensine seus caminhos, suas veredas. O interesse primordial de todos os que se tornam discípulos do Senhor deveria se conhecer e obedecer à sua vontade, como cidadãos do seu reino. É importante que quem proclama a mensagem de Deus tome o máximo cuidado com o que prega e ensina para que isto seja a mensagem de Deus, proveniente das Escrituras, inspiradas à revelação de Cristo, dos profetas, do AT e dos apóstolos, NT. Todo mundo, tanto perdidos como salvos, precisam ouvir a verdade de Deus, proclamar por lábios ungidos pelo Espírito Santo, edificados aos retos caminhos de Deus. Viu, meus irmãos? Olha só, tu desamparaste teu povo. Este versículo descreve a apostasia e o mudadismo da nação de Judá. Seus habitantes abandonaram a Deus, adoraram a ídolos e o ocultismo, deleitavam-se nas práticas ímpias dos pagãos e depositavam suas fianças no dinheiro, nas alianças internacionais e no poder militar. Daí Isaías orar para que não houvesse perdão, até que Deus, mediante duros revés, o levasse a um arrependimento de coração. Ele sabia que o perdão aparente do ritual religioso só agravaria a situação. Um arrependimento sincero deve preceder o perdão. Então, quando você se arrepender dos seus caminhos, tem que ser de sinceridade, tem que ser de todo o coração, de alma e pensamento, arrepender e pedir perdão para Deus e começar a congregar na igreja dele. Porque a igreja somos nós, vocês vão congregar no templo, na igreja é o templo. Lá a gente fica todo mundo lá dentro em uma só fé, na fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então acontecem os milagres de cura, de libertação, de transformação de vida. Viu, meus irmãos? Então é isso que eu tenho que falar com vocês, que Deus é maravilhoso e que o tempo do juízo final está próximo, Jesus está voltando. E vou ler só mais um pedacinho. O dia do Senhor. Segundo a palavra de Isaías, o tempo do juízo estava próximo. O cumprimento imediato da sua profecia foi a assolação da terra de Israel por Deus, empregando os exércitos assírio e babilônico como agentes da sua ira. Perspectiva profética remota. O dia do Senhor refere-se à ocasião em que Deus banirá toda a iniquidade da terra. Então o que Deus vai fazer? Vai banir toda a iniquidade da terra. E assim a gente espera em Deus. Eu tenho esperado a volta de Jesus. Creio que meus irmãos da internet também têm esperado, os irmãos da igreja têm esperado, e a gente tem feito o quê? Tem lido e praticado a palavra, porque a maior revelação que tem no mundo não é o dom que a gente tem de revelação, mas a maior revelação que há é essa revelação, a revelação da palavra de Deus, o que Deus fala com os profetas através da Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, espero que essa tarde de vocês seja abençoada. Eu creio que já deve ser mais de 2, 3 horas da tarde. Deixa eu dar uma olhada em quantas horas é agora. Agora são 2h51. Tem chegado muita solicitação de amizade no Facebook para mim, mas eu não estou aceitando, entendeu? Eu até mostro os irmãos, porque tem muitos que é fake. Olha só.
Vários e vários e vários, ó. Ó. Só que eu não aceito porque tem uns que é fake. Mas aqueles que o Senhor Jesus tem tocado no meu coração de aceitar, eu estou aceitando. E sejam bem-vindos em nome de Jesus. Igual eu falo sempre, que Deus tem uma obra na vida de cada um. Basta a pessoa ter fé, crer, acreditar e obedecer. Porque quando você começa a obedecer a palavra de Deus, tudo na sua vida começa a dar certo. Eu falo por experiência minha. Porque tudo na minha vida agora está dando certo. Antes não estava e agora está. Então por quê? Porque Deus está na minha vida. E recomendo esse Deus para a vida de cada um de vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tenham uma boa tarde. Estarei orando em prol da sua vida. Paz do Senhor, boa tarde.